A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, o nosso querido irmão Edivaldo, ele viu esse vídeo aqui, ó. Edivaldo, presta atenção. E veja, ele emitiu o seguinte comentário, ele diz o seguinte, tá? Ele diz: e lhe provei naquela que você viu que não são secretos ou demoníacos, tal como você viu aí no áudio. Ganhei mais esta parada de você. Veja que Augusto Nicodemos diz o mesmo que lhe disse. KKKK, admita, você perdeu para mim sobre a maçonaria. Então é o seguinte, nesse vídeo aqui tem um áudio do pastor Augusto Nicodemos, esse vídeo aqui, tá? E nesse vídeo, ele diz que as únicas reuniões secretas que existem dentro da igreja presbiteriana são as reuniões secretas da igreja local, que trata de problemas pessoais e familiares dos membros da igreja local. E diz também nesse vídeo que a igreja presbiteriana não tem reuniões secretas. Vamos ouvir o áudio novamente para entender direitinho isso daí, que ele está tratando das reuniões que ocorrem na igreja que ele preside, a igreja local, não no total da igreja, a igreja presbiteriana no Brasil. Na própria igreja, a reunião do conselho é secreto. Ele está se referindo ao conselho da igreja local, a qual ele preside. A igreja local, que é a primeira igreja presbiteriana da cidade de Recife, Pernambuco. Ninguém pode entrar na reunião do conselho, a não ser que o conselho convide. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. Veja, agora ele está se referindo à igreja presbiteriana no Brasil. A toda a igreja. A igreja presbiteriana no Brasil não tem reuniões secretas. Aliás, é a única reunião dentro da IPB que é secreta. Você está entendendo, Edivaldo? Eu estou desenhando para que você entenda. Reuniões secretas, pastor Augusto Nicodemos está explicando que são as reuniões do conselho da igreja local a qual ele preside. Porque a igreja presbiteriana não tem reuniões secretas, como a congregação tem. A congregação se reúne no Brás, todos os anciãos, e decidem secretamente. A igreja presbiteriana do Brasil não faz isso. Eles não têm assembleia geral, eles chamam isso de sínodo, sínodo da igreja. E reúne toda a liderança da igreja, mas o que se decide lá, o que se discute lá, não tem nada de secreto. É público e do conhecimento de todos. Aliás, eu, como pastor, presidente do conselho... Ele está se referindo ao conselho da igreja local, a qual ele preside. Sempre digo aos meus presbíteros, o que está sendo dito aqui não pode ser dito nem para a esposa, tá? Porque ali nós tratamos da vida das pessoas, tratamos de problemas, às vezes, íntimos da vida das pessoas, problemas que nos chegam. Então imagine se os membros do conselho começarem a conversar para a esposa e a esposa liga para alguém, olha, estou pedindo oração para o Zefinha, que está passando tal. Aí Zefinha, aí Maria já vai ligar para a Joana e dizer, olha, a esposa do prefeito tal está pedindo oração para o Zefinha, daqui a pouco tem uma corrente de oração na igreja para o Zefinha. E o problema dela, a igreja toda já sabe. Então nós temos reunião secreta também. Então ele está chamando essas reuniões do conselho da igreja local, a qual ele preside, de secreta. Ele está usando a palavra secreta. Poderia usar a palavra reservada, discreta. Entendeu?
o importante é que são assuntos de pessoas e de famílias que estão acontecendo dentro da igreja local a qual ele preside. A igreja presbiteriana no Brasil não tem reuniões secretas. Você está entendendo, Edivaldo? Eu estou desenhando para que você entenda. Reuniões secretas, pastor Augusto Nicodemos está explicando que são as reuniões do conselho da igreja local a qual ele preside. Que as reuniões do ministério da igreja presbiteriana, aquelas grandes reuniões, semelhantes ao que ocorre lá no Brás, né? Todos os anos, não tem nada secreto. É tudo público, de conhecimento de todos. Entendeu? Ele está fazendo uma confusão, porque na explicação desse tema, Augusto Nicodemo chama isso de secreto. Tá? Quando a maçonaria diz que eles não têm reuniões secretas, que é tudo discreto, são reuniões discretas. Veja, por exemplo, veja o que diz esse grão-mestre da maçonaria. Ela pode ter seus segredos. Secreta não é porque a maioria dos seus membros, como os irmãos sabem perfeitamente, as pessoas, são identificados na sociedade. E o local onde ela se reúne também é conhecido de todos. Agora, ela pode ter seus segredos, como qualquer instituição tem. Uma instituição comercial também tem seus segredos. Um clube de futebol, quando se reúne, quantas vezes nós já vimos que o técnico diz, não, hoje é fechado. Também tem segredos. Está entendendo? Então, o que está dizendo o grão-mestre da maçonaria aí? Ele está dizendo, né, que a maçonaria não tem reuniões secretas, que são reuniões discretas, reservadas, entendeu? Então, são palavras, simplesmente. Bom, mas, veja, a igreja presbiteriana não tem, de fato, não faz com uma congregação que é tudo escondidinho. Tudo escondidinho. Veja, a igreja presbiteriana discutiu o assunto da maçonaria desde o ano de 1904, entendeu? Quando a maçonaria tomou posse do domínio na igreja presbiteriana do Brasil. E esse assunto foi discutido ao longo de um século. Tudo que foi tratado a respeito da maçonaria dentro da igreja presbiteriana do Brasil, nada foi escondido. Tem centenas de sites, centenas de blogs mostrando isso. Eu vou mostrar um aqui, é do Mackenzie, tá? Aqui, veja. Aqui, tá vendo aí, Aqui, Instituto Presbiteriano Mackenzie. A IPB e a maçonaria, resoluções dos concílios da igreja. Está aqui desde 1898. O historiador reverendo Vicente Termudo Lessa, em sua obra Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, que ele publicou esse livro em 1938, e aí por aí vai, 1899, 1900, 1901, tá? Todas, quem foi que, ao longo dos anos, aí, quem falou, defendeu a maçonaria dentro da igreja, o que foi que ele disse, em que lugar, que dia, que hora, quem foi que se levantou contra a maçonaria dentro da igreja presbiteriana, quem foi, em que lugar, que dia, que hora, tudo de conhecimento público, você pode procurar aí, está na internet. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, eles publicavam jornais. Hoje tem sites, a internet você pode pesquisar tudo isso aí. Não tem nada escondido. Diferente da congregação. Tudo escondidinho. Tudo escondidinho. Então, eles se reúnem, o Supremo Concílio da Igreja, que é o equivalente à Assembleia Geral dos Anciãos da Congregação lá no Brás, o Supremo Concílio da Igreja, tá? Eles se reúnem
E todas as decisões que são tomadas por esse Supremo Concílio torna-se de conhecimento público. Eles publicam lá nos sites da igreja, entendeu? E nessas reuniões não são tratadas as doutrinas da igreja. Por quê? As doutrinas da igreja já estão definidas já há mais de uma centena de anos, tá? E são tratadas nas escolas dominicais. Eles têm a escola dominical aos domingos, são divididos por salas, por grupos, para os jovens, para as moças, para os rapazes, para os casados. São várias salas, tá? Tratando diferentes assuntos. E para aqueles que estão ingressando na igreja antes do batismo, eles participam da escola dominical, que eles vão aprender as doutrinas da igreja. Não tem nada escondido, diferente da congregação, que faz um grande embrulho, tá? E as doutrinas da igreja são escondidas, como, por exemplo, lá em 1940, alguém, né, criou o pecado de morte e passou a matar e destruir famílias ao longo de 70 anos. Se fosse público, isso é uma doutrina, se isso fosse público, né, nada teria acontecido, porque isso seria imediatamente reprovado. Então tá aí, você está querendo criar uma situaçãozinha, tá, para enganar os trouxas, né? Aqueles que vão atrás da sua conversa mole, tá? Mas não tem nada disso. Você está fazendo uma confusão. O pastor Augusto Nicodemos trata da reuniãozinha particular da igreja local dele como secreta. Ele poderia usar outros nomes, discreta, né? Privativa, né? Ele poderia usar outros nomes. Está usando a palavra secreta. Como o grão-mestre da maçonaria está dizendo que as reuniões deles é discreta, privada, entendeu? Mas o fato em si permanece que doutrinas não devem ser secretas. Doutrinas têm que ser do conhecimento de todos. Todos precisam saber a respeito de doutrinas. É que vocês fazem uma confusão danada. Usos e costumes é doutrina, tudo é doutrina, tá? Comprimento da saia, comprimento do cabelo, barbicha, bigode, doutrina para tudo. E tudo secreto. A confusão desgraçada, né? É pavoroso. Essa é a razão dessas loucuras aí. Para o vídeo por aqui, que já fiquei meio zangado.